Fala pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre aspiração abdominal. Aspiração abdominal, para quem não sabe, é um dos procedimentos da tanatopraxia. É um procedimento que se faz logo após a injeção arterial. Aí vem já o primeiro ponto que eu falo. Por que após a injeção arterial? Porque tem pessoas que aspiram abdominalmente o cadáver enquanto se injeta. Tá, vamos esquecer tudo que a gente vai aprender, eu já vou falar sobre essa polêmica, porque a aspiração abdominal ela é bem polêmica, porque tem várias vertentes, tem várias maneiras de se ensinar a aspiração abdominal, quase todas erradas, e eu vou ensinar a certa. Nesse vídeo você vai aprender a aspiração correta. Eu sei que pode levantar polêmica com algum profissional que vai estar me assistindo, eu estou disposto a debater, não estou disposto, porque o que eu vou ensinar é o que tem que ser feito, tá bom? Primeiro ponto, por que não se aspira abdominalmente enquanto se injeta? Se você está fazendo injeção arterial, é um procedimento que tem que empurrar o sangue que está nas veias e nas artérias, né? O fluido conservante fixante bactericida tem que passar por todo o sistema circulatório da pessoa falecida para clarear, para fixar o tecido, enfim. Vocês concordam comigo, se vocês têm uma mangueira daqui até aqui, você liga a torneira aqui, você quer que a água saia aqui, certo? Pense nisso como um corpo, pense nisso como uma artéria. Quando você aspira abdominalmente enquanto injeta, você vai romper todas as artérias que estão dentro do corpo da pessoa falecida. Então, se você rompe, a injeção arterial ela acaba não se utilizando de nada, ela perde completamente o efeito, porque você está rompendo tudo. Por isso você tem que injetar todo o líquido fixante, conservante, bactericida, para depois aspirar abdominal. Falamos sobre isso, ponto, acabou, não se fala mais isso. Aspiração abdominal. Vamos lá, eu vou falar para quem o que é aspiração abdominal, porque pode ter gente aqui que está vendo isso pela primeira vez. E eu trouxe algumas fotos aqui do que se utiliza na aspiração abdominal. Essa é a bomba aspiradora. É um modelo, óbvio. Existem inúmeros modelos, mas todas são assim. Basicamente, isso aqui é um motor de poço de água que faz a aspiração. Essas são as varas trocadoras. Com essas varas que vocês vão aspirar abdominalmente. Eu trouxe um modelo aqui, porque a gente tem por hábito falar abdominal, mas vocês podem ler aqui ó, que está aspiração abdominal e torácica. Por quê? Porque quando você aspira a parte abdominal, que é essa parte de baixo, e também a parte torácica. Aqui a gente já vai falar sobre alguma coisa. Ó. Quando vocês aspirarem para baixo, vocês podem aspirar em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Reto, para o lado, mais para baixo, mais para cima. Essa aspiração vai tirar os sólidos e os semissólidos, ou os líquidos e os semilíquidos do corpo. E vai perfurar as vísceras. Você vai perfurar, vai sair os gases que estão presos nas vísceras. Fezes, xixi, cocô. Você vai acabar murchando um pouco essa barriga, que é muito bom. Tem pessoas que vêm muito inchado ou com muita retenção. Depois vocês vão aspirar para cima. Aqui não tem uma ordem. Vocês podem aspirar para cima primeiro e depois para baixo. Para cima, recomenda-se que vocês aspirem sempre em V. Eu, Jefferson, não gosto de aspirar reto aqui, porque pode furar a traqueia e depois pode ir algum fluido, subir algum fluido. Como que vai subir? Tem a gravidade, mas eu estou falando de um corpo que está deitado e vai ficar deitado. Então eu não recomendo que se aspire reto assim, por causa da... Vocês podem perfurar a traqueia e pode vazar, subir fluido pela boca, tá bom? Uma dica minha também, quando vocês aspirarem para baixo e quiserem aspirar para cima, tira a vara trocadora de dentro e passa uma esponjinha. Por quê? Porque senão você vai jogar cocô aqui para cima e xixi. Não é legal, tá? Feito a aspiração, agora a gente... aqui é o fluido de cavidade. Eu trouxe um exemplo assim. Agora nós vamos para a grande polêmica, que são várias vertentes, tá? Eu vou falar o que eu concordo, o que eu acho que tem que ser feito. Depois que você aspira o abdômen e o tórax, você coloca o fluido de cavidade.
Se você, hoje em dia estão vindo os fluidos concentrados, então os concentrados você usa meio litro, né? Metade para cima, metade para baixo. Aí eu recomendo que vocês injetem um pouquinho menos para cima e mais para baixo. Por quê? Porque para baixo é onde estão as vísceras e as fezes, o xixi. Então para baixo você precisa de um pouco mais de atenção. O que o fluido de cavidade faz, para quem não sabe? Ele conserva as vísceras. Aqui que faz de fato a conservação do corpo. Ela é mais importante do que a injeção arterial. A aspiração abdominal é mais importante do que a injeção arterial. Você pode sim preparar um corpo só aspirando e colocando o fluido de cavidade, mas você não consegue fazer um corpo só injetando. Pelo menos não um corpo bem preparado, tá? Eu vou falar um pouco como que eu faço e como que eu concordo que se faça com relação a esse carinha aqui, o fluido arterial, o fluido de cavidade. Depois que eu aspiro o corpo, eu coloco meio litro de fluido de cavidade número 30. Deixo por 20 minutos e aí vem a grande briga. Eu reaspiro esse fluido. Eu tiro esse fluido de dentro do corpo. Porque normalmente esse fluido ele é indicado para velórios de até 48 horas. Ele faz uma fixação até 48 horas, uma conservação, ele não deixa inchar, não deixa dar odor. Por que eu reaspiro? Eu reaspiro porque a ideia de você aspirar o corpo já é tirar todos os líquidos de dentro do corpo. Por que você vai colocar esse fluido e vai deixar esse fluido lá dentro chacoalhando num corpo que pode viajar, pode fazer um monte de coisa? Aí você que é contra a minha ideia, pode estar pensando assim, você vai deixar 20 minutos de fluido lá dentro e vai tirar? Por que tirar? Se o fluido tem que ficar lá dentro fazendo a conservação. Não, depois de 20 minutos esse fluido de cavidade dentro do corpo, ele já conservou, ele já cauterizou, ele já fez a fixação que ele deve ser feito, ele já agiu no corpo, não tem mais o que fazer, entende? Vamos para alguns pontos. Eu também não gosto de deixar o fluido lá dentro, porque esse fluido ele gera gases, ele pode estufar o corpo durante o velório, ainda mais se for um dia quente, então ele acaba sendo prejudicial. Aí vem várias indagações, né? Por exemplo, Jefferson, e se o corpo se for um velório de 48 horas, ou é um corpo que vai viajar? Aí nós não podemos ser robotizados. A gente tem que trabalhar em cima do que a gente entende em relação ao fluido de cavidade. Vamos supor, tudo que eu falei sobre deixar o fluido de cavidade aspirar, colocar o fluido de cavidade por 20 minutos e depois reaspirar, é para um corpo que vai velar em até 24 horas. Mas supondo que nós temos um corpo que vai velar por 48 horas, o que a gente faz? O que eu faço? Já fiz e continuo fazendo sempre dar certo. Eu não vou manter esse fluido lá dentro. Não vou. Aí eu brinco com o produto. O que eu faço? Vamos supor que a 48 horas eu coloco o fluido de cavidade, espero 20 minutos, reaspiro, tiro todo aquele fluido e coloco mais meio litro e deixo mais 20 minutos. Trabalhem com isso, sejam inteligentes. Ou coloquem 1 litro inteiro do fluido, meio litro para cima, meio litro para baixo, e deixa por 1 hora conservando aquelas vísceras, aqueles órgãos, porque o órgão também tem que ser conservado. Inclusive quando você quando você aspira para cima, você perfura os órgãos, que é para ajudar o fluido a entrar dentro dos órgãos, tá bom? Então, trabalhem com o fluido de cavidade, mas nunca deixem o fluido dentro do corpo. E se você tiver um corpo que vai para uma viagem de 3 dias, trabalhem também com isso. Coloca 1 litro de fluido, espera meia hora, reaspira, coloca mais 1 litro de fluido, espera mais meia hora, reaspirem. Trabalhem com isso, porque depois que é feita a fixação, não precisa aquele fluido lá dentro do corpo chacoalhando, ainda mais se vai para uma viagem. Essa é a minha vertente, essa é a minha explicação, isso é o que eu faço que dá certo. Tá, você vai deixar o fluido lá dentro? Pode dar certo? Dá certo, tudo bem. Mas eu estou falando o que eu penso e quem trabalha tanto tempo como eu e prepara tantos corpos como eu prefiro evitar algum problema futuro. Você vai reaspirar e esse corpo pode vazar e inchar depois, você vai falar o que para a família? Só inchou por causa do produto que tu colocou? A família não precisa saber disso e a família não entende disso. Então, basicamente é isso que eu tenho para falar sobre aspiração abdominal. Primeiro ponto que a gente tocou ali no começo do vídeo. Se aspira depois de que se injeta a artéria, beleza?
Aspira para cima, aspira para baixo. Se for aspirar para baixo e depois aspirar para cima, vocês lavem a vara trocadora, para não colocar cocô e xixi jogar por cima dos órgãos, né, para evitar. Coloca meio litro de fluido, um pouco menos para cima, mais para baixo. Espera 20 minutos e reaspira. Esse é um corpo padrão, um corpo de velório normal, de cada 10, 9 se faz assim. Se passar de horário, se vocês quiserem velórios mais longos, trabalhem com fluido de cavidade, brinquem com fluido de cavidade. Deixa mais tempo, deixa 1 hora, deixa meia hora, reaspira, coloca mais meio produto, trabalhem com isso, sejam inteligentes. A aspiração abdominal é essa. Lembrando, como eu falei no começo do vídeo, a aspiração abdominal é mais importante do que a injeção arterial. O ideal é fazer sempre os dois. Mas caso você esteja querendo abrir uma funerária, ou já tem funerária e quer montar um laboratório, e não tem muito investimento, faça aspiração abdominal. Não faça injeção. Tá bom? Beleza, gente? Espero que tenham entendido e respeitem a minha opinião, assim como eu respeito a de vocês. É isso que eu tenho para falar sobre a aspiração abdominal e torácica.